Tá bom, senhoras e senhores, bem-vindo à última palestra do dia, o show da noite, óbvio. Já deu mal, vida. Primeira coisa, antes de tudo, a gente, como bons professores, criamos um repositório de Bitbucket. E todo mundo pode vir aqui e vão ter coisas que a gente criou, por exemplo, aula 1, dentro dessa linda pasta. Vai ter a aula 1, que é o que a gente vai fazer hoje, e o VimRC, que é um arquivo de configuração bacana que o Cartola e eu ficamos configurando e tal. Beleza? Acho que a gente já pode começar. Acho que quem vai começar primeiro é o senhor Cartolari, falando um pouquinho da historinha do Vim. Eu? Por favor, você conhece mais isso. Bom, primeiramente, algumas coisas no Vim o pessoal acha estranho, algumas formas de operar, mas depois você se acostuma realmente, você acaba se tornando... Você acaba fazendo as coisas mais rápido, é uma preferência pessoal, não adianta, se você gosta do jeito que é outro editor, você não vai gostar do Vim, mas a gente gosta disso e a gente acha que vale a pena tentar aprender. Bom, começando pelos comandos 2 pontos, tá aberto aqui. Dá zoom aí, né? Bom, além das teclas de atalho normal, você tem os comandos com 2 pontos aberto aqui. Esses comandos você digita aqui nessa barra, e esses comandos foram os primeiros comandos que surgiram, na verdade, no X, que era um editor de linha. Por que usava um editor de linha? Porque ele fazia operações em termos de linha. Quando você não tinha um display, você tinha simplesmente uma impressora com uma fita que o seu código saía impresso naquela fita. Então é por isso que você tem esses comandos assim. Isso é provavelmente década de 50, 60. Tecnologia, cara. Assim, bem, tipo, nem minha mãe era nascida nessa época. Depois disso surgiu o editor VI. O VI era simplesmente um modo visual para isso. O VI é o que seria, vamos dizer, esse pedaço aqui, e o X, esse pedaço aqui. Basicamente isso. Alguns anos, pouquinhos depois, surgiu o Vim, que é essencialmente o VI com algumas melhorias. Em geral, essas melhorias tornam mais amigável a interface com o usuário, facilita você a mexer em muita coisa. É possível você usar o VI, porém, se você fosse usar o VI puro, realmente a curva de aprendizagem vai ser muito maior e provavelmente você tem mais pessoas ainda usando. Vamos começar aí com a parte da aula 1, explicando por que das teclas. Por que dessas teclas? Por que as teclas HJKL são usadas para se movimentar no Vim? Geralmente os usuários não usam as teclas de seta para movimentação, eu inclusive mostrei elas para outra função, dou resize nas janelas com ela. Geralmente a gente usa HJKL. Era usado porque antigamente os teclados vinham com isso gravado neles, vinham com essas setas marcadas. Por exemplo, a sua home você chama de til, porque no til estava escrito home. Tá dando todo mundo ver? Acho que se você ver aqui no cantinho tem um home lá. Uma coisa que vocês vão ver que quando a gente começar a ver a parte de modo, vocês vão ver que ele usa bastante a tecla ESC. A tecla ESC era escolhida porque ela ficava próxima, que era muito mais fácil o acesso do que é hoje. Bom, pode ir para a parte 2, né? Quando o Google tem que usar o mouse, É uma ferramenta muito complexa, senhores. O mouse... A principal diferença que vocês vão notar se vocês forem tentar usar o Vim de outros editores é que ele é um editor modal. Ele tem modos e
dependendo do modo que você tiver, as teclas vão fazer ações diferentes. O modo comum, que seria o modo comparado aos outros editores, é o modo de inserção, que quando você aperta a tecla, elas são inseridas no arquivo. Abri, não foi, né? Certo. Com o modo normal, que é o modo que você vem por padrão, você geralmente usa para navegar no texto e para encontrar o que você vai editar antes de você entrar no modo de inserção. Supondo que a gente fosse feito, por exemplo, alguma coisa na linha 7, você ia chegar lá, tanto faz, ou você indo direto até essa linha, navegando, fazendo uma busca, e chegando você ia entrar no modo de inserção e inserir, sei lá, qual texto você quiser inserir. Os principais modos que o Vim tem que a gente vai apresentar são o modo normal, o modo de inserção e o modo visual. Falando brevemente para você entender o que são cada um desses modos, o modo normal é um modo de navegação, essencialmente. Por esse modo, geralmente, você também consegue acesso aos comandos, né? Que são esses comandos que você faz nessa barrinha. Você tem o modo de inserção, que é o modo comum de outros editores para inserir texto, e você tem o modo visual, que seria o que você segura o Shift num editor convencional e seleciona o seu texto. Fala um pouco do modo visual, né? Como que entra em cada um deles? Para entrar em cada um deles, o modo normal, você já vem nele. E se você tiver do modo de inserção ou do modo visual, sempre para voltar para o modo normal, tecla ESC. Apertei um comando, apertei uma tecla, não sei o que eu vou fazer, o que eu faço? Aperta ESC e começa de novo o comando. Só tecla V. Só tecla V. Não se esqueça disso. Fiz algum comando, cagou tudo. Não aperta um monte de tecla, aperta ESC e aperta U para desfazer o que você fez. A frase da noite, qualquer coisa, o que você tem que aprender de Vim aqui, ESC é sua tecla V. É o que você Nunca tem que aprender de hoje. Para entrar no modo de inserção, você aperta a tecla I. Se você apertar na tecla I, você vai sair do modo normal, vai entrar no modo de inserção e vai poder inserir texto. Quando você também está, para você voltar para o modo normal, como a gente falou, ESC. Apertando o ESC, você pode, aí voltando para o modo normal, a gente pode entrar no modo visual apertando a tecla V. Tecla V, selecione alguma coisa aí. Simplesmente você marca. Você não precisa manter V pressionado. Você aperta uma vez que você entrou, conforme você começa a navegar, ele vai marcando o texto a partir de onde você pressionou a tecla V. E dentro da tecla V você pode fazer, estando no modo visual, algumas operações tanto quanto no modo de inserção. Geralmente você usa isso para marcar alguma seção de texto que você quer mover ou que você quer copiar, assim, não uma linha inteira, não é uma palavra inteira, alguma coisa assim, então é um modo que facilita. Esse é um dos recursos que vem com o Vim que não tinha no VI antigamente. E copiar é como que eu sou copiando. Calma. Você encontrou o errado. Karate Kid. A gente já acostumou. Karate Kid, aula. Eles estão usando o terminal, cara, Ctrl-C não vai escape. ESC, Sua tecla V. Lição do dia, lição da noite, sua tecla V. Qualquer coisa é. Alguém já percebeu que no Trello eu estou apertando JK? Por algum motivo. E no Gmail também é JK. Alguém já percebeu isso? Não? Ninguém Suporte as pessoas negadas. E um produto novo que todos vocês usam é Admira, né? Exato. Quantas pessoas negadas? Não, se o cara que um teclado daquele, ele vai usar o Bom, vamos lá, só ver aqui. Esse é o arquivo que está lá no Bitbucket, né? Então aqui é um tutorialzinho, vai explicar mais ou menos como que as coisas funcionam. Dá para alguém pegar e sair mexendo já sem problema. E primeira coisinha salva, primeira coisinha legal para a gente aprender é, fiz cagada, como eu vou sair do editor, né? Tem um jeito bacana, que é você dando 2 pontos Q, mas aí ele vai te encher o saco falando, você fez modificações.
e aí você põe uma exclamação e ele cala a boca e você realmente sai. Então, por exemplo, aqui ó, a gente fez algumas edições aqui, se eu der um Q e tentar sair, ele fala, ó, você não salvou. Isso é bom, porque de vez em quando você faz um negócio lá no rapidão e tal, esquece de salvar, vai sair, abrir outra coisa, aí ele te avisa, ó, você fez mudança, por favor, tome aviso. Aí se você realmente não fez nada, Q, exclamação, aí ele vai embora. Vamos lá de novo. 2 pontos W salva, 2 pontos WQ salva e sai. Isso aqui acho que quem já entrou no viagem já sabe um pouquinho. E uma coisa que ninguém sabe direito, de vez em quando faz besteira, é que Z maiúsculo, se você apertar, também salva e sai. Então, por exemplo, olha só. É sem 2 pontos? Sem 2 pontos, sem nada. Então, tipo, ó, fiz algo aqui, voltei para o modo normal. Porque é uma pergunta que os caras têm que desenvolver. Se quiser fazer uma onomatopeia. Então, assim, ó, eu mudei aqui, quero sair, ele vai falar, não, ó, você realmente modificou. Ao invés de apertar 2 pontos WQ, eu simplesmente apertar, olhem lá em cima, ZZ, salvou, saiu. Salvou, saiu. Salve, sai. Então, é uma das propaganda de sabão em pó. Então, assim, uma primeira coisa que você sempre tem que tomar cuidado no vinho é que algumas coisas mudam. De maiúsculo, minúsculo, de vez em quando, vou fazer um negócio aqui, sem querer seu caps lock está ativado, vai fazer algo totalmente diferente. Aí você lembra da frase do dia, que essa é sua tecla amiga, e depois uma outra coisa amiga aqui que a gente vai ensinar, que é o Ctrl C. Só que não é Ctrl C, é outra tecla, mais simples até. Mas enfim, sempre muito cuidado na hora de fazer as coisas, cuidado com o caps lock, ele pode te ferrar. Então aqui, que nem o Cartola falou, teclas de movimentação, HJKL, isso daqui pode parecer estranho no começo, mas realmente aumenta a produtividade porque você não tira as mãos do teclado na posição padrão de descanso. Assim. Você não tem que tirar a mão do teclado, ir para a setinha, voltar, suas mãos ficam paradas. Isso parece besteira, mas aumenta tanto a produtividade quanto o fato de você ter menos lesão por esforço repetitivo, etc. E tal. E novamente, cuidado com o caps lock. Isso causa problemas. Um exemplo assim que você pode acabar, por exemplo, você vai mover rápido para baixo. Então você vai apertando o J. E se você tiver com o caps lock ligado, ele vai sair juntando as linhas, porque J maiúsculo ele junta linhas. Para quem não entendeu o que o Cartola falou, J desce, J maiúsculo, junta linha. Então, sem querer, seu caps lock está ativado, você fez besteira. E depois, não pode apertar Enter porque você já editou, já fez tudo. Então, daqui a pouco a gente vai ensinar, mas já que a gente já fez cagada, o desfazer no VI é uma tecla super complicada, tipo U, de undo. Ao invés de Ctrl Z, que não faz sentido nenhum, o de undo desfaz o que você fez. E depois vamos ensinar como você refaz. Mas tudo no seu tempo. Essa é a sua tecla amiga, etc e tal. Aqui umas explicações para que ela serve. Geralmente assim, estou no modo inserção, estou no modo visual, como o Cartola falou, volta para o modo normal. A regra é básica, é essa que volta para o modo normal. Agora vocês estão vendo aqui, estou movimentando pelo texto, meu texto está grande, legal, bacana, eu estou usando HJKL, mas a gente sabe que é normal abrir arquivos de 1.500 linhas, coisas do gênero. Então descendo linha por vez é horrível. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas, outra coisa também que é horrível é a gente se movimentar por uma linha. Então, tipo, estou indo para a direita, estou indo para a esquerda. E você já no seu notepad querido, você sabe que você consegue avançar por palavras, com Ctrl esquerdo ou Ctrl direito. O Vim tem isso também, com essas 3 teclinhas ninjas aqui. W, Word, para você avançar para o começo das palavras. E, End, para você ir para o final das palavras. E B, para você voltar, back. Assim, se você fala a língua pátria, o inglês, parece um pouco mais óbvio. Então, Word vai para o começo, End vai para o final, e B volta, back. Beleza. Agora imagine assim que você tem uma coisa muito grande, etc e tal, que um filho da mãe escreveu aqui para você.
Não, só um texto gigante pra caramba pra fazer as pessoas ficarem com preguiça. Tipo, eu quero chegar no final dessa coisa aqui linda, muito maravilhosa. Ou eu posso ficar apertando isso daqui pra sempre. Chave SSH. É. Não, mas cenários são esses. Tipo, tem uma frase muito grande, uma chave SSH, um arquivo de log gigante, né? Uma linha gigante. Se eu apertar cifrão, eu vou pro final. Se eu quiser voltar pro começo da linha, é 0. Tipo, você vai pro final, vai pro começo. Sua mão sequer saiu da posição inicial que ela estava. Então você aperta 0, vai pro começo, cifrão vai pro final. Para quem conhece um pouquinho de expressões regulares, cifrão não é nenhuma magia. Cifrão representa final. Então, se você fala a sua língua pátria, que é inglês, e conhece um pouquinho de expressões regulares... O Vim se torna cada vez mais Vim, ó. É mnemônicos, cara. É mnemônico. Só mnemônico. E o circunflexo? É. Por que não aparece na língua? Porque não tem na língua inglesa. Batou aí. Agora, outra sacada que o VI tem, que é bem legal, não sei quem já teve que, talvez na fase de estagiário, mexer em arquivos posicionais. Aquele lá onde você mexe no arquivo e está lendo uma tabela ao mesmo tempo, porque você tem que saber que o 37º caractere representa a unidade monetária daquela coisa. E você sabe que um arquivo posicional é chato pra caramba, porque de vez em quando você está na posição 37, mas na verdade é para mexer na posição 38. Isso daí causa problemas, é horrível debugar, etc e tal. Se você colocar um número e depois apertar pipe, por exemplo, 13 pipe, ele vai para a 13ª posição da linha. 80 pipe, 80ª posição da linha. 500. Se escreveu isso, vai ser mandado embora. Então, assim, esperamos que seja um atalho inútil para você não precisar mexer no arquivo posicional, mas se algum dia você se deparar com isso, você não precisa se desesperar tanto. Então você consegue, vou para o bilionésimo caractere, você pode utilizar o pipe de boa. Beleza. Então, que nem estamos aqui, se não estamos utilizando um monitor de 42 polegadas na vertical, possivelmente tem muito texto para cima, muito texto para baixo. E, como qualquer editor de texto, tem page up e page down, o VI também tem. E, novamente, voltando, que é uma coisa mnemônica, se você apertar Ctrl F de forward, ele vai para frente. Ctrl back, backwards, ele vai para trás. Então, vamos apertar um Ctrl B, estamos voltando uma página por vez. É o famoso page up. Agora, se eu aperto Ctrl F, forward, eu vou para frente. Vai para avançar, vai para avançar. É a língua inglesa, rapaz. Vai ser nativo da língua inglesa. E aí, agora umas coisas assim, não precisa decorar, mas coisas bacaninhas para incentivar vocês a utilizarem o VI. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui, etc e tal, daí, puxa, eu queria que esse cara ficasse no meio da minha tela para eu poder analisar melhor. CZ. Mnemonicamente ZZ, né? Então, por exemplo, estou editando aqui, ZZ, essa linha vira o meio da minha tela. Aí eu estou lá editando bacaninha e tal, e quero ir para a primeira linha do arquivo. É muito complexo. Gzinho e Gzinho. De peguinho. É que isso vem do sânscrito, é mais Pedir, na verdade, sânscrito, instruções várias em E inglês. da mesma forma que Gzinho e Gzinho vai para o começo, G maiúsculo vai para a última linha do seu arquivo. Bem mnemônico também. Bem mnemônico. Claro. Óbvio. Go to. Isso aí de novo, mas e o ZZ minúsculo e o ZZ maiúsculo? É zoeira. ZZ de zoeira. O cara tava no fim, faltava só um comando, já, tem maiúsculo. Tipo, meu código tá tão suado que eu preciso botar aqui no meio da tela, senão eu não vou conseguir entender. Acabou todos os comandos. E aí outra coisa bacana que tem no VI. Da mesma forma que a gente pode ir para um caractere específico, a gente pode ir para uma linha específica.
Então, não sei se alguém algum dia já fez algum código que sem querer deu pau, alguma coisa. Não sei, alguém já... Não sei, alguém se algum dia já deu pau em algum código que estava escrevendo, geralmente ele fala, deu pau na linha 143, deu pau na linha 37. Aí você vai lá com uma boa pessoa, abre o arquivo e vai descendo. 1, 2, 3. O VI, por exemplo, deixa, vamos supor que a gente estivesse no começo do arquivo e falou lá, deu problema na linha 90. 2 pontos, 90, Enter, já estou na 90ª linha. Então, tipo, quero ir para a linha 77, vou lá, 2 pontos, 77, Enter, estou na linha 77. Então, assim, você quer ir para a linha 77 que deu pau, bacana. Assim, só para animar vocês mais ainda, ele ainda tem um esquema bacana que é isso aqui, ó. Ele abre para você o arquivo na linha que você mandou. Para quem não viu, vale a pena replay. É só você colocar o mais. Vale a pena ver de novo. Então é só você colocar o mais e aí ele vai ir diretamente para a linha que você quer. Então se você... O Enter devagar agora. O Enter muito devagar. Né? Então assim, apareceu lá no erro. Código deu erro na linha 90. Você põe 20, mais 90, nome do arquivo. Tá lá. Maroto, hein? Maroto. Outra coisa mais marota ainda é porcentagem. Você fala, eu quero ir para metade do meu arquivo. Mas eu não sei mais ou menos qual linha que é. Por exemplo, esse arquivo eu tenho 259 linhas. Eu estou com preguiça de fazer 259 dividido por 2, tá mal complicado. Então eu faço assim. É 50%, né? 50%. Já estou no meio. Ele já faz a conta aqui para mim. 30%, estou lá. Então assim, as funcionalidadezinhas bacaninhas. Mas o cara vai estar com tanta preguiça que ele está usando essa técnica, ele não vai conferir se está certo ou não. Mas é que sempre tem a função piso, a função teto, mais um, menos um, então você vê, né? E assim, você estava indo para cima, para baixo, etc e tal, tem 1000 e poucas linhas do seu arquivo, como é que eu volto para onde eu estava? Ctrl O de sei lá o que. Mas Ctrl O de O de O. Então assim, a gente está aqui na linha 95. Óbvio. A gente está aqui na linha 95. Vou lá para o começo do arquivo. Aperto um Ctrl O, estou de volta na linha 95. Fui para o final do arquivo, fui ver o que tinha lá, Ctrl O, voltei para onde eu estava. Sempre volta para 95. Para 95. Isso é útil também caso você dispare alguma movimentação por acidente. No começo é comum você fazer isso e se perder no meio de algum arquivo grande. E aí beleza, né? A gente fez tudo isso daqui, mas para que serve o editor de texto se você não consegue escrever, né? Acho que é uma boa coisa. Então assim, a gente já estava demonstrando, para entrar no modo de inserção, super complexo, aperte I de insertion. Ó, faz sentido dessa vez. E aí você começa a escrever. Beleza, legalzinho, tal, bacana. Mas isso daí o seu Notepad faz, até o Notepad++, ou até o Nano, para quem gosta do Nano. Quando você dá o I, ele já escreve o I. O I é assim, tem como não escrever o I? Não, ele não escreve. Não, o I é vou entrar no modo de inserção. Estou aqui no escrever. Isso é programa do operador. Ele bateu 2 vezes sem querer. Então aqui, ó, o meu cursor está no meio do C, né? Eu aperto I, ele entra no modo de inserção e tudo que eu for escrever agora, ele vai escrever na posição do cursor. Não, beleza. Legal. Aí, coisas bacanas, né? De vez em quando a gente está subindo, descendo, texto, etc e tal, e quer escrever lá no começo do arquivo, da linha, perdão. Você aperta I maiúsculo. E ele já vai inserir no começo da linha para você. Então assim, você está lá na PQP da linha, eu tinha que escrever lá no começo. Beleza. Outra coisa bacana. Da mesma forma que você pode entrar no modo de inserção apertando o I minúsculo, tem o A minúsculo. Só que o A minúsculo, a diferença, né? O I eu escrevo na posição onde estava o meu caractere e o A na posição seguinte. De
append. Append. É óbvio, é óbvio. Só tem uma tabela primeiro. Então assim, de novo, é mais assim na prática. Você vai blá 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 I, blá 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 A, você decide. Então o A vai escrever no próximo caractere. Da mesma forma que o I maiúsculo ia para o começo, o A maiúsculo vai para o final. Então, suponha, isso nunca acontece, né? Que você tem que escrever no final da linha. Você aperta A maiúsculo. Aí você já está no final da linha. Não era cifrão? Cifrão vai para o final da linha. Sem entrar no modo de inserção. A diferença é que o A põe você no final da linha já no modo de inserção. E o outro do lado de cifrão. Então, que nem o Paulo falou. Prestou atenção. Então, ó, o que pessoas que tivessem visto até aqui fariam? Fariam o que o Paulão fez. Você dá um cifrão, e aí você dá um A e começa a escrever. Ou um I aperta pra frente. Ou um I aperta para frente. Ou o que você faria no seu editor favorito. Ou o que você faria no seu editor favorito, Ctrl setinha, né? Ou até cliente, né? Ou você ia apertar End, Não, mas o End geralmente está longe, você tem que fazer assim. Está longe. Tem um delay, cara. Tem um delay, é muito uns milissegundos fora. Não, tem que segurar o Shift e não sei mais o que ainda. O que já Mas você não tira a mão, você fica ali, ó. Não sei se você sabe, mas você pode mexer seu dedo. O dedinho é útil, sabe? De vez em quando você pode usar ele para apertar o Shift, tirar esse bagulho. Tem Você coordenação. nunca fez motora. datilografia, né, rapaz? Ele nem sabe como é uma máquina de escrever, nem você. Só tem 19. Eu sou mais novo que o rapaz. Crise na equipe, né? Crise na equipe. Agora, outra tecla assim, ninja. E geralmente, quando você já conhece a tecla e vê as pessoas não usando ela, você fica até com raiva. Ninguém nunca precisou, por exemplo, putz, estou aqui no meio dessa linha aqui, eu preciso escrever na linha de baixo. Geralmente a gente faria, né? A gente vai para o final, vai no modo de inserção e dá Enter. Ou, se a gente conhece um pouquinho mais de Vim, ou VI, né, nesse caso, você aperta O minúsculo. E aí você começa a escrever. É odd. Então assim, eu estou nessa linha, eu quero escrever, não importa onde está o meu cursor, eu quero escrever na linha de baixo, e eu já começo a escrever. Nada de tem que ir até o final, modo de inserção, Enter, vou para a linha de baixo. Se aperta O, você já está na linha de baixo, acabou. Uma tecla já resolve o seu problema. Da mesma forma, você pode querer adicionar na linha de cima. Aí é O maiúsculo, porque ele é mais, para cima, maiúsculo. Então é O maiúsculo. É tudo mnemônico, cara. Minúsculo para baixo, maiúsculo para cima. É tudo mnemônico. Então assim, oi? Já sabe. Eu lembro só que você tem que fazer isso aí. Mas anyway. Então assim, O para inserir para baixo, Ozão para inserir para cima. Novamente, qualquer coisa, estou no meu modo de inserção, tecla amiga S que volta para o modo normal. Aí beleza, né? Algumas pessoas, elas também cometem erros, né? Então, se você cometer erro, você pode apagar o que você fez de errado. Geralmente as pessoas em editores normais fariam o quê? Estou no meu modo de inserção, aperto Delete. Estou no meu modo de inserção, aperto Backspace. No VI você não precisa entrar no modo de inserção para apagar as coisas. Então no modo normal você pode apertar X minúsculo, que é a mesma funcionalidade do Delete. Ou você pode apertar X maiúsculo, que é a mesma funcionalidade do Backspace. E isso aqui ele faz por letra. É a mesma coisa. Aí você fala, tá, legal, bacana, uma letra, anyway e tal. Aí agora já começa uma parte legalzinha do VI. Você pode colocar 2 comandos em sequência, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O quanto você conseguir digitar rápido. Então, por exemplo, D é um comando do VI que deleta as coisas. Mnemônico. D deleta. W a gente viu lá em cima que faz o quê? Avança por palavras. Então, se eu quiser apagar uma palavra, eu chego nela, DW. Então, para apagar uma palavra simples, DW. Se eu quiser apagar uma linha, desenho. Acabou.
delete mesmo, entendeu? Delete. Você quer pagar tudo? Você quer... Aperta o D 2 vezes. E para variar, cuidado com o caps lock. Porque D maiúsculo apaga da onde você está para frente. Até o final da linha. Até o final da linha. Então assim, eu quero apagar de tudo dessa vírgula aqui para frente. Dzão. Daqui para frente. Apaga tudo nessa linha para frente. Outra coisa bacana. Suponha que você errou daqui para frente o que você faria normalmente. Dzão, A e começa a escrever. Mas o VI, para aumentar a sua performance, já fez isso para você. C maiúsculo. Você apaga dali para frente e já está no modo de inserção. Agilidade, quanto reais? DW apaga a palavra pra frente. Isso. Tem o comando pra trás? DB. Viu? É óbvio. Todo mundo já aprendeu. Já viu D de back, D de delete, DB, delete back. Olha só. Essa, na verdade, é um dos principais usos que você faz do VI. É você compor comandos. Você tem o comando D, que é um comando de modificação. Então você pode fazer qualquer comando que você consiga se movimentar com qualquer comando que você modifique texto. Na tutoriais e coisas assim do VI que tem aí pela internet, você vai ver que o VI utiliza verbos, substantivos, ele está descrevendo uma gramática para você. Depois que você aprende um pouco, o VI vira uma outra língua, um outro idioma, que ele tem uma gramática para você. Você escreve poesia com ele. É poético, aqui me demora, né? A gente sabe. E o Cartola vai recitar. Vai receber. Aí eu fico tímido, poesia. Outra coisa útil que tem é você escrever um caractere errado e tem que trocá-lo, né, para ficar bonito. Então assim, tem o substitui, você substitui. Então assim, você aperta R minúsculo e um caractere, aquele caractere ele substitui para você. Agora você quer sobrescrever, passar por cima, substitui é complexo. Então assim, eu quero escrever por cima de tudo isso daqui. Eu aperto R minúsculo e começo a escrever. Para quem é da época, é como se você desse um insert, etc e tal, e aí no Word o bagulho começa a piscar diferente. Nem sei se as pessoas ainda sabem desse truque, mas tudo bem. O Cartola ali no livro. Acho que ele nunca viu isso, né? Ele leu no livro. Enfim, coisas interessantes. Agora chegamos no famoso Ctrl Z, que não é Ctrl Z. É o U de undo, que a gente já viu, e Ctrl R de redo. É óbvio. Undo, redo. Undo, redo. Undo, redo. É que algum programador tinha feito o R primeiro de replace. Aí o cara, puta, não dá pra ser R e põe um Ctrl na frente, né? Ctrl R. Redo. Entendeu? É a ordem da programação, né? Alguém chegou na frente e... O motivo para não ser o R é também por causa de como que funcionava no VI. No VI você só tinha 9 undos. E para você desfazer, você apertava U, você desfazia. Para você refazer, você apertava U também, que o U desfazia a última ação. Então você desfazia o disseito. Aí o que acontece? Para você desfazer, por exemplo, 2 tarefas atrás, você apertava o quê? 2U. Isso é uma das melhorias também do Vim, comparado com o VI. É por isso que você não tem o R, você tem o Ctrl R, que foi depois. Então, lembre-se, além da tecla S que é sua amiga, tem o U minúsculo que desfaz o que você fez e o Ctrl R que refaz alguma coisa que você desfez. Então, são teclas legais, amigas e são bem bacaninhas. Então, por exemplo, eu vim aqui, deletei essa palavra, desfiz. É aquela U. Oi? U maiúsculo. Você se lembra? Então, coisa legal. Estou em dúvida, não sei o que faz o negócio e tal. O Vim vem com help dentro dele. Se você apertar 2 pontos, help, U maiúsculo, e der um enter, ele fala undo all latest changes and one line, the line where the line O help dele é perfect English. muito bom. Se vocês estiverem com dúvida, usar o help ajuda pra caramba. E também é muito útil se você está sem energia elétrica em casa, está só com notebook, não tem internet, não tem nada e está sem som.
Você pode ler, tem Temporal. uma página pra caramba. Várias Vai dentro do help igual Z. Se vocês acham que main page é grande, vocês vão ver a documentação do Vim. A documentação do Vim é gigantesca, mas o bom é que você pode acessar, estou em dúvida num caractere, num comando, então é help aquilo. Então já vai te dar um tutorial. De vez em quando ele explica o que é, te dá exemplo, é um bagulho bem profundo. É bem escrito. Faltou luz pra caralho, Na do Cartola, então, acho que é pouco além até hoje. Avançando. Do que adianta a gente fazer as coisas se não puder copiar, né? Porque o mundo é cópia, né? O que acontece? DD deleta a linha, certo? Na verdade, ela recorta a linha para você. E aí, assim, você recortou, copiou, etc e tal, como é que você cola? Pezinho. Daqui a pouco eu vou pro Y, que é o outro carinho. Tem pezinho e pezão. P, óbvio de paste. Mais óbvio do que Ctrl V, pelo menos. Tem uma leve diferença. Se a gente recortou uma linha e eu aperto Pzinho, ele vai colar embaixo. Se eu aperto Pzão, ele vai colar em cima. Da mesma forma, se eu simplesmente vim aqui e recortei essa palavra, DW. Perceba que agora, ao invés de delete, eu estou falando recortei. É uma sacadinha que tem. Então assim, eu recortei aquela palavra, se eu apertar Pzinho, ela vai colar depois do meu caractere. Se eu apertar Pzão, vai colar antes do meu caractere. Então assim, até o Ctrl V que você faria, ele tem duas possibilidades. Vou colar antes ou vou colar depois? Você decide. Facilita a tua vida. Ao invés de você ter que voltar e colar, ele já cola antes para você. Aí beleza. Tudo que a gente fez aqui foi no famoso recortar. Mas tem o Y que é de copiar. E outras cositas mais. Yankee, para quem quer o acrônimo. E Yankee em inglês é copiar. Além de copy, tem Yankee. É óbvio. You have to understand English. Understand. Então assim, da mesma forma que tem o DD, eu posso repetir o Y como YY. Então eu vou copiar uma linha. Então assim, eu preciso copiar uma linha YY. Copiei. Aí eu quero colar a linha P. Eu posso fazer isso várias vezes. É só ficar apertando P que nem um doido. Funciona. Aí beleza. Daqui a pouco a gente vai dar umas dicas mais legais. Deixa eu só Do desfazer. mesmo jeito que com o D, no Y, você pode usar os mesmos comandos de movimentação. Se você quiser copiar uma palavra, você pode usar YW. Ou YB, qualquer comando de movimentação. É o que o VI chama de verbo e substantivo, né? O verbo é copiar, o substantivo é o movimento. Então eu vou copiar a palavra, copiar linha. É a analogia que ele faz. Bacana assim, no começo você acha difícil ter um monte de comando, só que conforme você aprende um comando, você não desperdiça esse comando porque você vai usar ele com algum outro comando que você aprender depois. É bem bacana isso daí. Foi uma das coisas que eu curti quando comecei a aprender VI. Isso daqui tá. Isso daqui é uma dica bem bacana que não sei se alguém já escreveu, por exemplo, uma palavra errada. Por exemplo, aqui eu coloquei de propósito palavar. Não é roupa palavar. É uma piada ruim. Até porque tem um vinho aqui, né? Mostra o vinho. É aula de vinho. Palavar. Palavar. Ainda bem que a gente não faz stand-up comedy, né? Ia estar Aí não. Saiu da cartola. Sai da cartola. Estamos na fúria. Então assim, outra coisa bacana que você pode fazer é isso, de composição de comandos. Você junta os comandos. Então a gente sabe que o X ele deleta, na verdade ele recorta o caractere como delete e o P cola. Então imagine que você escreveu errado alguma coisa, se você apertar X e depois P, ele já troca, faz um swap da palavra que você fez. Assim, pode parecer meio estranho hoje, agora, tal, mas na prática do dia a dia, o Cartola que o diga, você começa a escrever bastante assim, rápido, e não sei o que descer, errei. Aí você vai lá, XP, resolveu. Geralmente você tem que ir lá, deletar, escrever de novo. Aqui não, XP, tá bom. Tem que ser rápido,
Aí agora a gente vai avançar um pouquinho falando dessa parte de composição de comandos. Então, por exemplo, a gente pode colocar alguns multiplicadores nas coisas que a gente faz. A gente conhece o DW e agora tem o D número W. Ou seja, ele vai fazer aquilo que a gente falou número de vezes. Então, por exemplo, se eu apertar D2W, ele apaga 2 palavras. Assim como você pode usar também para navegar, por exemplo, em vez de apertar W, 3W, por exemplo, para ir 3 palavras para frente. 3W, 2B. Então você pode colocar um número e depois uma ação, um movimento, né? Então ele vai repetir aquele movimento. É um bagulho bem bacana, depois fica um bagulho bem legal. Tem também, eu estou numa linha e eu preciso chegar até um próximo caractere. Geralmente a gente faz isso, eu quero chegar nas próximas aspas, no próximo caractere, W, sei lá. Então se você apertar F e o caractere, por exemplo, eu vou apertar F e agora aspas simples, eu vou até minhas aspas simples. Então se eu tenho uma linha muito grande, por exemplo, eu estou dando um print em algum lugar e no final da string está lá longe. Então beleza, eu posso chegar, dar um F, começo de string, e depois ponto e vírgula, e vai para a próxima. Ponto e vírgula, porque se você lembrar de como é o teclado, ele está perto do vírgula e do ponto e vírgula. Então vírgula volta, ponto e vírgula avança. É óbvio, é demora, já falei. Uma coisa legal também, você usa esses comandos, por exemplo, para você uma linha, você vai para esse linha, por exemplo, você pode, justamente com o cor, você pode apertar D, F, aspas. Então, por exemplo, vou compor que nem o Cartola falou. Delete, faz lá o bagulho, aspas. É melhor, é que eu tô demônio. Não. Da mesma forma que tem o F, tem o D. O T de till, until. É até, mas não chegando lá. Então, por exemplo, o F, na hora que eu apertei aspas simples, depois, ele chegou nas aspas simples. Se eu apertar T, aspas simples, ele chega até as aspas simples, mas freia antes. E aí, da mesma forma, eu posso criar um comando composto. D, T, aspas simples. Ele apaga até as aspas simples, mas não apaga as aspas simples. Então, assim, no dia a dia, você está com uma string, alguma coisa que você tem que ajustar, você começa a fazer essas coisas muito rápido. Ao invés de você ter que selecionar todo o texto, apagar, ou ir apagando de pouquinho em pouquinho, ou como a gente já sabe aqui na linha de cima, D, número, W, é só você falar, apaga até ali, vai. Aí ele faz isso para você. Então aqui é o que a gente colocou, né? D, F, caractere, DT, caractere. E tem um outro que é mais legal ainda, que é, suponha que você não gostou do que você fez, você quer apagar dali até o final do arquivo. Então, por exemplo, a gente sabe que esse arquivo tem 259 linhas, eu não gostei dele, D, G maiúsculo, apagou tudo. Daquela linha até o final. Da mesma forma, a gente sabe que o irmão do G maiúsculo é o Gzinho, Gzinho. Então a gente pode dar D, Gzinho, Gzinho e apaga até o começo do arquivo. Então assim, dependendo do jeito que você está editando, você está editando o arquivo lá no final, você fala, putz, isso aqui eu não preciso mais, apaga o resto. D, G maiúsculo. Outra coisa, composição das coisas. No modo visual, apertei V maiúsculo para entrar no modo visual de linha e vou fazendo movimento. J, K, Ou os próprios W, B. Por exemplo, eu estou no modo visual normal, Vzinho. E, W, B. Então você pode entrar no modo visual, utilizar o que você já aprendeu de VI, que é tudo mnemônico, e ir avançando pelas palavras. Isso é bom para você poder conseguir, por exemplo, se você não tem certeza se é aquele caractere que você quer apagar alguma coisa, você marca antes, olha, é isso mesmo, ou vamos ver 2 caracteres para a direita, 2 caracteres para a esquerda, antes de você realmente deletar o texto. Por exemplo, a gente está no modo visual, chegou até um lugar, que o Cartola falou, a gente aperta X e ele apaga a seleção visual que a gente fez. Então isso é bem legal. Se você quiser, eu quero apagar essas 3 linhas. Eu sei, o Hugo e o Cartola me ensinaram, eu posso apertar D, 3D. Apago 3 linhas de uma vez. Você pode ir também, seleção visual pela linha, que é o V maiúsculo, vai descendo e aperta o Dzinho. Acabou. A diferença da seleção visual de linha, que é o V maiúsculo, da seleção visual comum, é que a seleção visual comum, ela vai selecionar do ponto que você tiver na linha que você iniciou a seleção.
Se você tiver no modo de seleção visual de linha, se o cursor passou por aquela linha ou tiver a linha inteira está selecionada. Então, deletei, por exemplo, com esse por exemplo, visual aqui, desce 2 linhas. Deleta, o começo da linha permaneceu. Bom, agora, seleção visual de linha, desce 2 linhas, deleta, a linha inteira foi deletada. E aí, continuando nessas coisas de repetição que a gente está mostrando agora, de números, etc e tal, um truque bacana. Que você pode dar um número antes do modo de inserção também. Então, por exemplo, você está editando um arquivo Markdown, um exemplo prático, e você veio aqui e tem que inserir 3 backticks para começar um bloco de código. Geralmente você viria aqui, inserção, backtick, espaço, backtick, espaço, backtick, espaço. Apertar 6 backticks. 6 coisas para sair o negócio. Você pode também apertar, por exemplo, 3 I para entrar no modo de inserção, apertar backtick, espaço para escrever uma vez, e essa que sua tecla migra faz isso para você. Calma. Isso para 3 caracteres. Agora imagine que você tem que completar 60 caracteres. Você pode fazer assim, ó, 60i igual, aperta essa. Comentário, você tem que fazer alguma firula, ou por exemplo, que nem o próprio Markdown, ele tem vários tipos de header, né? Então você pode, eu quero inserir um header grande, então tem que ter 80 caracteres. 80, você faz aqui, ó. Estou aqui, 80i, hash, s, ele completa para você. É um negócio bem bacaninha, a gente vai ver uma outra utilidade disso depois, que é bem legal. Aproveitando falando do Markdown, uma coisa legal também na repetição, uma forma que você pôr o título do Markdown, você pode dar um hash antes, ou você pode sublinhar ele todo com igual. Se você fizer isso, por exemplo, pega alguma coisa aí, uma linha qualquer, essa linha, por exemplo, ele vai copiar, colar embaixo, você tem essa linha, você quer sublinhar ela inteira com caracteres iguais. Você pode selecionar ela no modo visual, line, e você pode dar um replace igual. Ele substitui todos os caracteres dela por igual, porque o replace, por padrão, ele atua em um caractere, mas como você deu uma seleção visual para ele, ele vai atuar em todos os caracteres que estavam na seleção visual, ao invés de você ficar completando com igual até seja lá qual for o comprimento da linha. Então, por exemplo, que a gente falou, se você gosta de no Markdown deixar desse jeito os títulos sublinhados, é só fazer isso, repetindo de novo. Você copia a linha, y, cola ela, P, V maiúsculo para selecionar ela inteira, replace, que é o Rzinho, igual, ou qualquer outro caractere, ele substitui para você. Então, por exemplo, você está editando um Markdown, é super útil para você. Avançando, inspiração, etc e tal. Quero acelerar. Tá. Outra coisa útil, vamos tentar terminar isso, acho que falta só 5 minutos, sei lá. Outra coisa interessante, se você apertar til em cima de algum caractere, ele troca o case do caractere. Isso é um negócio bacana, de vez em quando você está digitando e esqueceu de trocar o case, você aperta til, ele troca para você. O caractere em questão. Da mesma forma, de vez em quando tem palavras que você... era para ser todas em maiúsculo. Se você utilizar G, um maiúsculo, ele transforma em uppercase. Então, por exemplo, você vai apertar G, um maiúsculo e um movimento, por exemplo, L, ele substitui para você. Ou também, que é mais fácil de usar com a seleção visual também. Exatamente. Você vem aqui, ó, seleção visual. G, fusão. Outra coisa também, é daqui até o final da linha. G, fusão, cifrão. Então, assim, são coisas estranhas se você simplesmente olhar de fora. G, fusão, cifrão, não sei o que, sei lá. Então, que a gente já está aprendendo a fluência, já está aprendendo a gramática. Então, você sabe, isso daqui com o movimento faz aquilo. Aí você já mistura tudo que você aprendeu antes. Isso daqui aqui. Que nem eu falei, aqui são jeitos de você ir para alguma linha, por exemplo. TFA, que são aqueles lá de quando a gente chega em algum caractere. Você pode repetir com aquilo que eu falei, que é vírgula e ponto e vírgula. Então, por exemplo, aquela coisa que a gente falou, vamos ir até o caractere, depois vamos repetindo. Isso é bem legal, por exemplo, quando você tem um CSV.
Você tem um CSV, várias vírgulas lá, você fala, eu quero ir de vírgula em vírgula. Ao invés de você ir avançando pelas palavras, não, você vai avançando por vírgulas. Um bagulho bem bacana se você está trabalhando com um CSV. Então você vai com ponto e vírgula e volta para vírgula. No teclado as duas estão quase lado a lado. Né? Então é bem simples você chegar de uma para outra. Outra coisa bacana é que eu não coloquei meu exemplo aqui, infelizmente. Do porcento. Então, assim, imagina que você está escrevendo um código aqui, você vai fazer alguma coisa, blá 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 blá. Você está escrevendo um código, aí você está no final do seu bloco. Se você apertar porcento, ele vai para o respectivo que estava abrindo ou fechando. Então imagina que você tem uma coisa muito grande lá, estou no começo ou no fim, simplesmente põe o meu cursor na chave, colchete ou parênteses, e aperta o porcento, ele vai para outra ponta. É padrão isso aí? Ou Padrão de viagem. A maioria das coisas que a gente está falando aqui, na verdade tudo até agora, não tem plugin, não tem nada. Você dá um Tudo vim puro. A única coisa que tem no VNC que a gente fez lá, tem só uma linha que executa o comando, não é um plugin, só que o Vim não roda esse tipo padrão, que ele passa a funcionar com tag HTML também. Mas é só uma linha no VNC, não é um plugin externo. Lá no repositório do Bitbucket a gente deixou um VNC para várias boas práticas já. Você pode pegar, colocar lá no seu diretório que está escrito onde você tem que colocar e começar a se divertir. Agora sim a gente já está avançando um pouquinho mais. Como a gente busca coisas. Então tem um jeito bacana, é só você apertar barra. Assim que você apertar barra, você já está aqui na parte de baixo. Você pode começar a procurar por um padrão. Então, por exemplo, você escreve alguma coisa aqui depois da barra, dá um enter, ele encontra. Isso pode ser uma regex também, não precisa ser uma string. Ele faz com regex e isso tudo bem bacana. Aí legal, você encontrou alguma coisa, mas como é que você vai para o próximo? N de next. E seguindo o modelo dele, o Shift N que você volta. N para baixo e Nzão para cima. Você aperta aqui, ó. Nzinho, Nzão. Nzinho, Nzão. Não confunda P de Previous, porque o P é de Paste. Então, sem querer, você apertar P, você vai colar alguma coisa. Então, Nzinho, Nzão. Nzinho para o próximo, Nzão, volta para o anterior. Então, beleza. Isso daqui você vai buscar e etc e tal. Se você não modificou nada no seu VNC, a busca ela é por padrão case sensitive. Então, se eu procurar alguma coisa, por exemplo, assim, bom dia, ele vai querer encontrar com um D maiúsculo. Se você tiver com essa configuração, não geralmente na sua máquina, mas talvez num servidor que tem um Vim puro instalado, e você precisa que a busca seja case insensitive, no final da sua busca você encontra a barra C minúsculo. Aí ele vai lá e vai encontrar para você. Agora imagine o caso contrário. Você está num arquivo lá que é grande e você sabe que tem algo que é daquele jeito. E o seu Vim está instalado padrãozão. Então, por exemplo, eu quero procurar Enter com E maiúsculo mesmo. Aí você põe contra barra C maiúsculo. Aí você força que a busca seja case sensitive. Então assim, para a gente agora que tem o nosso VNC, é até inútil. Só que quando a gente está num servidor que tem um Vim puro instalado, é bom você ter essas cartas na mão. No VNC que a gente configura lá, ele tem uma coisa que é o Smart Case. Se for minúsculo a busca, ela é case insensitive. Se você inserir um caractere maiúsculo, ela passa a ser case sensitive. Outra coisa bacana, da mesma forma que a gente consegue encontrar, a gente consegue substituir. Então, tem aqui para a gente ler depois, etc e tal, mas é assim. Eu quero fazer uma substituição. Eu digito 2 pontos para entrar no modo aqui de baixo, no modo X, etc e tal. Ponho um range da onde eu quero fazer uma substituição, porcento representa o arquivo inteiro. Minimum S de substituir. E aí você pode começar isso daqui. Isso daqui é um padrão normal que tem no SED, etc e tal, que a primeira parte é o que você quer encontrar. Então, por exemplo, eu quero pegar arquivo, trocar por file. Põe uma barra no final e ele troca para mim. Ok?
Só que daí tem umas coisas bacanas. Por exemplo, isso daqui, que é o de confirm. Ele vai querer que você confirme que você vai fazer a troca. Então, por exemplo, você vem aqui. Ele vai perguntar, você quer realmente trocar isso? Aí você responde, yes, no, all, quit, etc e tal. Então você fala yes, quit, não quer mais. Então é um bagulho bacana. Outra coisa, você pode fazer essa busca, ao invés de, por exemplo, no arquivo inteiro, só numa seleção. Então você pode selecionar algumas linhas e falar, olha, aqui eu quero que você substitua. Então você selecionou várias linhas, 2 pontos. Sempre que você vê essa coisa estranha aqui, que é um aspas simples menor, vírgula, aspas simples maior, não precisa se preocupar, que você está no módulo visual, isso daqui representa para o Vim, olha, na seleção visual que o cara fez agora, você vai executar isso daqui. Então, por exemplo, eu venho aqui na parte, fiz uma seleção visual, 2 pontos, ele já inseriu isso para mim, vou substituir isso daqui, tudo que é A, por B, e vou pedir para confirmar. Aí, embora ele dê um highlight aqui em tudo, que é meu VNC que está assim, ele só vai operar naquele pedaço. Então ele viu aqui e não mexeu no resto. Não sei se alguém reparou também que tinha mais asa aqui para frente. E ele não foi para lá, ele foi para cá, depois para cá, depois para cá. Não sei se alguém reparou nisso daqui. O padrão das substituições é uma vez por linha. Isso existe no SED, é meio que padrão assim. E da mesma forma que no SED, você pode fazer o seguinte, vou substituir o A por B, confirmando e G de global. Ou seja, eu vou modificar esse A, yes, aí ele vai para o próximo. Ele faz em toda a linha. Então, se você não colocar o global, ele vai fazer só no primeiro match que ele deu. Se você colocar global, ele faz o seguinte. E esse comando, pode achar estranho, global na linha. É porque esse comando era um dos comandos que estava disponível no Apps na primeira versão. Então, a abstração que você tinha no editor eram linhas. É só saber um pouco de história também. E aí é óbvio, é só saber inglês, mnemônico, história. Pô, gente, já estamos acabando por aqui. Falta só a invocação da magia negra. Você pode, se você quiser, dentro do VI, sem sair do VI, invocar um comando do seu terminal. Cuidado, isso é perigoso porque você está mexendo no terminal. Então, por exemplo, se eu quero chamar um ls, o que você faria normalmente? Vou dar um 2 pontos Q, sair do meu arquivo, dar um ls, depois eu vou dar vim de novo para abrir o meu arquivo, etc e tal. Você não precisa fazer isso. Se você apertar 2 pontos, exclamação e escrever alguma coisa, ele vai executar no seu terminal. Então, por exemplo, se eu der um ls-l, ele executa no meu terminal. É muito útil. Eu quero ver o arquivo que tem aqui, etc e tal, ls-l. Aí ele até fala, pressione Enter para voltar. Se apertar Enter, ele volta. Mas aí tem uma coisa bacana. Tenho aqui uma estrutura de diretório, estou escrevendo um tutorial, eu tenho que pegar algumas coisas. Tem esse tal de read, que é um comando do VI. Então, por exemplo, imagine que eu quero inserir a minha estrutura, meus arquivos que estão aqui, nesse meu documento, por algum motivo misterioso. O que você pode fazer? 2 pontos. Read, exclamação, que foi o que a gente fez antes, ls. Ele colocou, é que eu estou no meu home, né? Então ele colocou tudo que eu tenho aqui. Pode parecer não tão útil, mas existem alguns casos onde você realmente acha esse negócio útil. Por exemplo, esse read eu dei o exemplo do ls, mas é qualquer comando. Então você vai dar read, exclamação, git status, aqui não tem nenhum git, né? Ele até pulou aqui, não tem git. Mas assim, você precisa fazer alguma coisa no seu terminal e colar o resultado aqui, você já sabe como fazer agora. 2 pontos read ou 2 pontos r. Uma coisa que eu já usei isso, por exemplo, também, acho que é mais do que pensar que eu uso o Terminator, né? Eu uso o Tmux, né? Mas no Tmux, por exemplo, para ter você usa? Você já viu como que a sintaxe de configuração de janela dele é meio estranha. Então, eu falei da segunda.
Você procurou o quê? Pra ser igual. Não, mas o layout, para você definir, por exemplo, a proporção. Então o que eu fiz? Eu ajustei minhas janelas, então antes ele tem um comando que é o list windows, que ele te dá o layout daquele output. Eu precisava extrair um pedaço desse layout para colocar no Tmux Mentor, que é um cara para ajudar o gerenciamento do Tmux. E foi bem mais fácil com isso, já roda direto lá dentro. Você manda para arquivo, lê, fazer qualquer outra coisa. Você já lê a saída do comando direto. Quer macro? Um outro uso bacana disso também, se por exemplo alguém vai editar algum arquivo em servidor, se você começar a editar um arquivo, por exemplo, host, e você não iniciou como sudo. Se você não iniciou como sudo, o que você faria com o processo? Você ia escrever em algum outro lugar e depois jogar para o host. O que você pode fazer? Você pode usar o T. Alguém conhece? O T, ele lê, ele pega o stdin e joga o stdout para dois lugares. Ele manda para saída padrão do processo e para algum arquivo que você passar como parâmetro. Então, para você escrever como sudo, por exemplo, qualquer arquivo aí. Você abrir um arquivo, não quer descartar ele, quer já escrever como sudo, você poderia pôr 2 pontos W, aí você vai escrever, você dá um espaço, aí você põe exclamação. Todo comando que você tiver uma exclamação, exclamação é comando externo. Então o que ele vai escrever? Como você não está passando o nome do arquivo, ele vai escrever para o comando que você estiver passando. Ele vai escrever para o stdin do tipo. Você digitaria sudo t, aí você vai passar um espaço, porcentagem, nesse caso, para o vim significa o arquivo atual. Espaço, aí você pode redirecionar o stdout para o dev1. 2 maior. É estranho, mas você acostuma e você lembra depois. Isso é útil pra caramba quando você está editando arquivo em servidor. Você coloca um enter, tipo assim, boot, e escrever o arquivo com boot. Isso assim, é um comandinho tipo, ele tem no caminho contínuo, não vai lembrar de cabeça, mas é bom ter um cheat isso em algum lugar que ajuda. É que eu só queria mostrar um esquema bacana que tem, que você invocando comandos externos, etc e tal. É que assim, tem um e deixa tudo numa tabela. Então se você tem um texto no VI que você tem um texto no VI que você escreveu e você quer deixar isso daqui bonitão, você pode fazer uma seleção, 2 pontos, exclamação, column, -t, ele deixa bonitão para você. Então você consegue ir juntando tudo que você acha legal até hoje. Unix, terminal, VI, você consegue fazer tudo. Então assim, agora espero todos vocês, depois da aula de hoje, não utilizem o mouse, é um pecado capital a partir de hoje. E qualquer outro editor de texto que vocês abrirem, vocês serão queimados na fogueira. Incluindo o Emacs. Incluindo Emacs, Nano, Notepad e coisas do gênero. Sublime e coisas do gênero. Principalmente. Então assim, espero que vocês tenham gostado e saibam que o bagulho é bacana. E só a última coisinha no final, juntando tudo que a gente conheceu, um truque. A gente sabe que Ctrl+V, que a gente usou pouco, é uma seleção por colunas. Isso daqui, o Sublime acho que tem. Shift Alt em outros editores, geralmente. Você tem o coisinho. Você sabe que apertar I maiúsculo insere no começo da linha. Você já se perguntou se você selecionasse uma coluna inteira, apertasse I maiúsculo, colocasse um comentário? E já pensou se ele comentasse tudo para você? Então assim, tem plugins, etc, que você aperta 2 teclas, não sei o que, e já comenta para você.
Agora, imagine que você está trabalhando num vinho puro, só deixar colorido aqui, e você queira colocar comentários ou coisas do gênero. Então você faz uma seleção de coluna, aperta I maiúsculo para ir ao começo da seleção de coluna, um caractere aleatório que você escolher, aperta ESC, ele insere para você. Então assim, de vez em quando, isso é útil quando você tem vários arquivos e precisa fazer uma alteração em todos eles. Da mesma forma que o I, você pode apertar outro comando que você conhece, que é o Rzinho de replace. Então, na verdade, todo mundo aqui no meio deveria ser escrito com X, você dá um replace, X. Pronto, seus problemas acabaram, nenhuma expressão regular nem nada, você só utilizando comandos de movimentação, salvou isso. E é isso. Muito obrigado a todos, etc e tal. Não sei se... Estratégia. Não se esqueça.